Prospecção. Vou fazer uma ligação de prospecção, por exemplo, ó. Vou fazer uma ligação de prospecção. Durante uma ligação de prospecção, se o teu produto não se vende por telefone, o seu foco na ligação não deve ser vender no telefone, e sim levar e conduzir o cliente para a próxima etapa, porque teu produto não vende por telefone. Então, nesta etapa aqui, você focar em convencer o seu cliente a comprar não é a melhor alternativa. Então não é que você não deve focar tanto na venda assim. Você deve estar sempre focado no fechamento da venda. Porém, em algum momento de uma etapa da venda, pode ser que não vender naquela etapa seja a melhor alternativa que você tem. Vou dar outro exemplo, etapa da qualificação. Quando você vai para a etapa da qualificação, se teu produto não vende na primeira reunião, carioca, eu não vendo na primeira ligação, e eu também não vendo na primeira reunião. Quer ver, ó? Põe eu aí, primeiro contato não vende, e pegar informações é ter o máximo possível. Show de bola, Tauan. Olha só, a ansiedade nos faz misturar e queimar etapas. Exatamente. Seguinte, ó, coloca eu aí, se o teu produto também não vende na primeira reunião. Carioca, além de não vender na primeira ligação, eu preciso fazer mais de uma reunião para vender. Coloca eu se esse é o teu caso. E com a pandemia, como que a gente faz? Como assim, Lilita? Fazendo, cara. Tem videoconferência, tem videochamada, tem Zoom, pessoal da Ponderar, Academia do Vendedor, todo mundo que está aqui fechou venda por videoconferência dentro da pandemia. Fechou ou não fechou, Ronaldo? Fechou ou não fechou? Fechou? Fechei. Fechou, Gui? Bastante. E aí, paramos de vender, Adilson? Não. Ou seja, durante a pandemia, você usa a tecnologia presente. Aliás, eu posso dizer que muitas pessoas e empresas avançaram 3 anos em tecnologia nos 3 meses da pandemia, em quebra de paradigma em vender à distância, ok? Olha lá, ó, pessoal, não. Olha lá, eu vendo na primeira reunião, eu não vendo na primeira reunião. Show de bola, ou seja, se você não vende na primeira reunião, muitas vezes a primeira reunião, que é a reunião de qualificação, não será uma reunião de venda para você. Será uma reunião de levantamento de informações, ok? Eu estou tentando levar essas dicas, eu trabalho com venda online. Daisy, se você trabalha com venda online, você também precisa ter um processo de venda. Ele também tem que ser mapeável, replicável, duplicável e escalável. Você também tem que prever, ó, cada etapa do processo de venda e cada ponto de contato com o cliente. Quer ver, Daisy? Isso aqui que vocês estão vendo é um processo de venda online. Foi feito um anúncio, uma página de captura, tem uma estrutura para te receber. Isso é um processo de venda. Ele é mapeável, ele é replicável, ele é duplicável e ele é escalável. Olha só, quase 300 pessoas assistindo. Como seria colocar 300 pessoas numa sala em algum lugar do Brasil? E outra, tem pessoas de vários lugares do Brasil aqui. Como colocar 300 pessoas juntas em algum lugar do Brasil? Você vê como é diferente a escala no online? Então também é escalável, ok? Tenho que agendar com os dentistas, médicos, é osso. Aí você precisa ter um processo de venda legal para chegar nesse pessoal. Foco no fechamento. Venda energia fotovoltaica. Não dá para vender na primeira. Olha que interessante, José Cardoso. Ó, José Cardoso, não dá para vender na primeira. Nós atendemos uma empresa lá no Pará, que é a Invest Solar, e eles têm uma equipe de venda que muitos vendedores vendem na primeira visita, com resultado. Outros não vendem na primeira visita, com resultado. Percebe como você pode ter variação dentro do teu próprio processo de venda? Paulo Valverde, tudo sem processo não vai para frente. Não mesmo. Paola, material de escritório, descartáveis, higiene. Pessoal, não importa o seu segmento. Você precisa ter um processo de venda que seja mapeável, replicável, duplicável e escalável. Vamos continuar na metáfora do método voo aqui? Olha que interessante. Todo avião, ele tem o que a gente chama de espaço aéreo para voar. Todo avião tem uma coisa chamada espaço aéreo para voar, ok? Ele tem um espaço delimitado onde ele pode transitar. Se o avião voar mais alto do que ele foi programado para isso, do que ele suporta, ele vai colocar o voo dele em risco. Se ele voar mais baixo, ele vai colocar o voo em risco. Se ele voar para os lados e desviar o caminho, ele perde a autonomia de combustível
ele vai colocar o voo dele em risco, ok? Na prática, em vendas, o que significa isso? Se você faz mais do que deveria fazer, primeira ligação de prospecção, falou mais do que devia. Primeira reunião do cliente, falou mais que devia. Se você fez mais do que você devia, tu vai colocar a tua venda em risco. Ah, mas eu aproveitei, a gente sempre ouve isso disso, mas eu queria aproveitar que ele estava me ouvindo e... Não, cara, se você falar mais do que devia, tu vai colocar a tua venda em risco. Se você falar menos do que devia, tu vai colocar a tua venda em risco. Você vai na visita e fala de tudo, menos de venda. Só desviando o assunto, fala de tudo, menos de venda. Você vai colocar a tua venda em risco. Que depois de 40 minutos ali sentado falando de tudo, menos de venda, 1 hora teu cliente vai virar e falar assim, ó, bom, Ronaldo, faz o seguinte, manda lá pra mim por e-mail e depois a gente conversa. E ele vai dispensar você. Então, tudo que você faz dentro desse espaço delimitado para sua venda acontecer, tem que ter sido previamente organizado com uma única orientação, o fechamento da venda. E cada interação, vou mandar um e-mail para o cliente, por quê? Ah, vou fazer uma ligação para ele, por quê? Ah, vou passar lá tomar um café, por quê? Por que você tem que fazer isso agora? Por que essa ligação? Cada interação tem que ser previamente organizada. Porque não pode ser assim, ah, vou ligar lá para o cliente, pega o telefone e ligo de improviso. Porque se você ligar de improviso, pode ser que você fale coisas que não deve ou deixe de falar coisas importantes e tu vai colocar o teu processo de venda em risco. Teu aviãozinho vai entrar em risco, ok? Então, toda interação com o cliente tem que ser previamente organizada com uma única orientação, fechamento do cliente. Não é pegar e interagindo com o cliente sem nenhum critério, ok? Outra coisa importante, cada etapa do seu processo de venda, deixa eu apagar aqui, ó. Cada etapa do seu processo de venda tem que conduzir o cliente para a etapa seguinte. Olha aqui, ó. Deixa eu orientar vocês em relação a isso. Cada etapa do seu processo de venda, então isso aqui, ó. Isso aqui se traduz nisso aqui, ó. Prospecção, qualificação, apresentação e fechamento. Cada etapa do seu processo de venda tem que conduzir o cliente para a etapa seguinte. Muitos vendedores erram porque eles pegam o cliente e eles empurram o cliente ao longo do funil. Eles não conduzem o cliente ao longo do funil. Eles empurram o cliente para o final do funil. E qual é o problema disso acontecer? É que muitas vezes você vai ter clientes curiosos sendo empurrados para o final do funil, clientes que não têm o perfil sendo empurrados para o final do funil, clientes que foram educados e gentis para dizer para você que não queriam ser empurrados ao longo do funil, ao invés de você ter clientes verdadeiramente interessados em seguir para a última etapa do funil. Por isso que é muito importante que dentro do seu processo de venda, você dê oportunidades, deixa eu pôr uma cor um pouco mais escura aqui, você dê oportunidades do seu cliente pular fora do funil. Tem vendedor que tem medo de deixar o cliente pular fora do funil. Por que você tem medo de deixar o seu cliente pular fora? Cara, coloque em prática, tem uma letra de uma música do Jota Quest, que é assim, ó, é a nossa liberdade que nos prende. E eu convido você a colocar em prática isso com o teu cliente. O que tem que prender vocês é o seu cliente sempre ter a possibilidade de ir embora e escolher ficar. Porque quando o cliente escolhe ficar, grava isso aqui, ó. Quando o cliente escolhe ficar, ele fica pelos motivos dele. Quando o cliente escolhe ficar, ele fica pelos motivos dele. E adivinha só? Por que que isso aqui é importante? Porque as pessoas compram pelos seus próprios motivos.
E aí, gostou do vídeo que você acabou de assistir? Então não deixa de curtir aqui no Insta, de deixar um comentário bacana aqui embaixo sobre o que você achou, salvar para você ver depois e mandar para quem você conhece. E se quiser ver o vídeo completo de conteúdos como esse, acesse academiadovendedor.com.br. Boa semana de venda e até o próximo vídeo.